quando se diz, ou quando o Sr. Ministro diz que a coisa está no caminho certo e que está a correr bem, está a correr para quem está a correr bem. Mostra, de facto, que não restam dúvidas que para uns corre muito bem, enquanto para outros corre muito mal. Aliás, esta estratégia de saque organizado aos trabalhadores portugueses para desviar os seus rendimentos e a riqueza para a banca e os grandes grupos económicos demonstra, é cada vez mais evidente. O senhor Ministro das Finanças, na sua primeira intervenção, na prática não nos trouxe nada de novo. Já vamos ficando habituados a isso. Desta vez nem um documentozinho enviou à Comissão Parlamentar em que hoje está presente. E ignorou os dados do relatório da OCDE que foi divulgado hoje e que, estou convencido, já conhecia. Bem, ainda há pouco ouvimos uma senhora deputada do PSD dizer sobre os anteriores governos que os crescimentos que vínhamos assistindo de 1 a 1,5% do PIB eram estagnação, mas agora 0,2% do PIB já é crescimento. Senhor Ministro, era também interessante perceber essa dualidade de critério. Senhor Secretário de Estado, deixe-me dizer-lhe uma coisa. É preciso, não é coragem, isso é uma grande capacidade teatral, para vir aqui dizer que o problema do nosso país é a clivagem, é a luta de gerações, é o facto dos nossos pensionistas e reformados e idosos viverem muito bem, enquanto que a minha geração vive mal. O problema do nosso país não é a luta de gerações, é a luta de classes, é o problema de haver quem fique com tudo enquanto outros ficam sem nada, é o problema de haver, por exemplo, grupos económicos como a EDP, que acumularam só no ano passado, e este ano se prevê novamente, 1.200 milhões de euros de lucros. Mas quer comparar isto com as pensões dos nossos reformados e dos nossos pensionistas? Então o problema do nosso país é que a minha geração, a geração mais jovem, sofre, porque os nossos velhinhos, os nossos idosos têm a mais. Bem, é preciso ter... E que o problema da equidade no nosso país é porque os funcionários públicos ganham muito ou porque trabalham pouco. E então fixa como horário mínimo as 40 horas em vez de fazer convergir o horário do privado com o público, nivelando pelo melhor, faz nivelar pelo pior. Nivela por baixo tudo. Não nivela por baixo, atenção. Piora o regime do funcionário público ao estabelecer o horário mínimo nas 40 horas e ao estabelecer o do privado como máximo nas 40 horas. Portanto, ainda assim é uma equidade muito estranha, convenhamos. Também não deixa de ser estranha essa tentativa de semear a equidade pela base da sobrevivência. Portanto, o desemprego, os baixos salários, os despedimentos, bela forma de semear a equidade. Eu julgo que essa equidade é um conceito muito próprio do Sr. Secretário de Estado e do seu Governo. O Sr. Ministro fala das nossas insuficiências, das nossas incapacidades. Falo com alguma falta de frontalidade, não referindo qual é efetivamente a fragilidade numérica do relatório da OCDE que eu citei, ou da minha compreensão sobre ele, mas eu tentarei ser mais frontal e digo-lhe já para o que é incapaz o Sr. Ministro. É incapaz de perceber que este rumo está a destruir o nosso país. É incapaz de perceber que as suas previsões estão constantemente a falhar. Que as pessoas se riem do que diz e quem se ri do que eu digo são os banqueiros. Mas quem se ri do que o senhor diz e quem chora pelo que o senhor faz são os portugueses. E eu prefiro muito mais estar do lado que estou, do que desse em que o senhor Ministro está. E tem uma outra incapacidade, que é de perceber que está na hora de se ir embora. Antes que seja o povo português a ter que lhe mostrar a porta de saída deste governo, e será certamente uma porta pequena para o senhor Ministro de um governo de traição nacional.